como produzir muito mamão doce, tanto mamão que a gente até deixa para os animais aqui, e de quebra ainda consorciar com outras frutíferas. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo e esse é o primeiro vídeo de 2023, certo? A gente lançou outros aí, mas eram retrospectivas. Esse é o primeiro vídeo que a gente grava em 2023. Então, feliz ano novo para você aí. Vamos agroflorestar muito esse ano. Tô bem otimista aí com o ano. Tava tirando aquele descanso, aquelas férias, né? Para poder fazer mais um vídeo aí para vocês, certo? E por causa dessa foto aí que eu coloquei na capa do vídeo, eu tô recebendo uma pergunta, inclusive de agroflorestores experientes. Essa pergunta é bem frequente: como você tá fazendo para produzir uns mamãos tão bonitos desse tamanho aqui? 2 quilos de mamão, pessoal, 2 quilos de mamão no Cerrado, em Brasília, tá? Que a gente tem frio, o pé do mamão ele sofre com frio, certo? Em Brasília, a 900 metros de altitude, mamão doce, uma coloração bonita. Eu tô conseguindo vender todos os mamãos, tá tendo briga para comprar o mamão, certo? E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje aí. Eu vou ensinar vocês como produzir um mamão desse hoje, em terra degradada, como é o meu aqui, entendeu? E você não vai ficar refém de insumo, não. Eu sei que o esterco de galinha, ele é um problema, né? A gente tem as granjas, são desumanas, né? Elas se alimentam dos grãos, que tem uma produção que não é interessante, que também o pessoal está tentando resolver isso. O trabalho do Fernando, muito bom lá para tentar resolver isso, né? Apesar que eu acho que passa muito por uma mudança alimentar da população também nesse aspecto. Mas a realidade é, existe isso. Então o esterco tá lá para a gente comprar. Quem quiser comprar esterco, compra. Tá lá, o esterco tá lá parado. As galinhas vão continuar lá, a gente usando ou não usando o esterco, né? Mas e a proposta não é ser refém desse mercado, não. Aqui a gente vai usar esterco só no dia do plantio. E a gente vai plantar feijão de porco para colher mamão. Então eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá, vamos para a prática, né? Então, pessoal, esse aqui é um plantio de um ano aí que a gente tem aqui. Tem até um vídeo mostrando algumas etapas dele. Então eu tenho mamão aqui, tenho eucalipto e tenho limão, certo? Em outras linhas vai ser laranja e até mesmo abacate. Então, ó, outro pé de mamão, olha como é que tá. Então, quero mostrar primeiro para vocês aqui a situação. O tanto que tá bom de colher isso aqui. Olha ali, só ali, esses 5 mamãos aqui, cada um tem 2 quilos. Só ali tem 10 quilos de mamão em um pé só, hein, galera? Bom, galera, não vou me ater a todos os aspectos da agrofloresta, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Então aí no canal tem conteúdo à vontade, né? Inclusive, se você não for inscrito, já se inscreve aí no canal para dar aquela força pra gente. Mas o mamão é uma planta que gosta de sol, de muito sol, que a gente chama ele de extrato emergente. Só que aqui você vê que o eucalipto ele é tão forte e tão rápido que mesmo assim ele subiu mais rápido do que o mamão, né? E o mamão tá aí produzindo muito bem. Apesar de ter gente que diz que o eucalipto seca o solo, nada cresce ao lado do eucalipto. E aí, pessoal, ó, a gente tem eucalipto aqui,
tem eucalipto do outro lado do mamão e o mamão tá lá, né? Então, para que serve o eucalipto aqui? Para matéria orgânica. Então é ele que vai permitir esse solo coberto, que vai dar também condições para esse mamão estar saudável do jeito que ele tá. Beleza, galera? Então, primeiro passo, eu acho que a gente tem alguma noção de adubação, né? Então, se eu quero produzir uma espécie exigente, como é um mamão, eu preciso ter uma noção de adubação. E a gente tem alguns livros. Eu vou mostrar um para vocês aqui. Então a gente tem esses livros aí que eles vão dar algumas recomendações pra gente, né? Então, por mais que você não entenda muito bem, você tem a Emater aí perto para ajudar vocês. É interessante que vocês procurem um engenheiro agrônomo, caso vocês não sejam um, para tentar entender o mínimo do que diz esses livros, ou vocês procurem na internet, sejam autodidatas, porque é possível sim entender. Então a gente vai pensar numa adubação para o mamão. E aí vai uma certa quantidade de adubo. Financeiramente ela é totalmente viável. Então aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, viu, pessoal? Isso não é regra. Vocês podem usar aí como base, mas o ideal é que vocês vejam a questão do solo de vocês, façam análise de solo. Então, nesse mamão aqui, por exemplo, eu usei 10 litros de cama de frango, 250 gramas de orim, 200 gramas de gesso e 200 gramas de calcário, certo? Aí eu vou gastar o que? Uns R$5 com essa cama de frango, R$1 com esse orim, e o gesso e o calcário vai ser tão barato que é até difícil calcular, centavos, né? Então vamos colocar aí que a gente vai ter R$7 por pé de mamão. Esse mamão é uma variedade bela nova, então isso é um aspecto importante. Usem variedades fortes, boas, resistentes, porque como a monocultura é muito forte, eles plantaram muito tempo aquelas variedades antigas e elas ficaram muito suscetíveis às doenças. Então mesmo no sistema agroflorestal, se você está com solo degradado, sua planta vai ser suscetível à doença. Então essa variedade é a variedade Bela Nova. Uma muda dessa custa R$3 aqui na minha região. Então R$10, certo, pessoal? R$10 o custo de insumos para plantar esse mamão, a muda e o esterco. Então, como eu mostrei para vocês, só aqui nesse momento, olha o tanto de mamão ali. Um mamão desse, 2 quilos, se você vender a R$5 já dá os R$10. Então você paga os insumos. Mas claro, você tem a mão de obra para plantar. Você vai fazer um berço de 40 por 40. E se você não conseguir alugar um trator, como a gente aluga aqui, e o trator mesmo já afofar a terra para você, e você vai misturar todo esse adubo ali para poder colher, para poder plantar esse seu mamão, certo? Pessoal, aproveito para falar aí que se você está gostando do vídeo, tá até agora, e sentir aí que você pode me ajudar no nosso projeto para continuar com o canal produzindo conteúdo, né? Porque isso requer tempo e eu tenho que parar o trabalho para fazer isso. Eu vou deixar aqui o meu Pix para você dar alguma contribuição, a doação, ou se você preferir pelo próprio YouTube aí, tem o Valeu, tá bom? E vamos lá. Então, galera, eu vim aqui para um plantio mais recente, mostrar como tudo aquilo começa, né? A gente vai plantar o mamão aqui ainda, eu tô com as mudas lá. Aqui é com foco em banana e mamão no começo, né? E depois do mamão vai vir graviola e outras espécies frutíferas, certo? Então eu tenho banana lá e aqui no meio eu vou ter mamão. Eu prefiro separar o mamão da banana, certo? Então tudo começa assim, olha o tanto de feijão de porco. Aqui as formigas cortaram, né? Como a gente tem um plantio orgânico, o controle da formiga é um pouco difícil, certo? A gente planta bem adensado, isso evita com que ela corte tudo.
mas sempre a gente tem alguma perda, né? Exatamente porque está muito degradado o solo. Então, olha o tanto de feijão de porco. Então, se você quer não ter que adubar de novo o mamão, ficar adubando sempre que ele vai produzir, você precisa plantar uma fonte principalmente de nitrogênio, certo? Então é aí que começa o plantio do mamão a dar certo. Então aqui quem conhece o canal já sabe, mas não custa reforçar. Então antes de você produzir o seu mamão, você não tem problema nenhum em plantar culturas rápidas, inclusive aproveitando o adubo que você vai colocar no mamão. Então você, por exemplo, aqui a gente está aproveitando da banana. Então eu tenho uma banana ali, eu botei uma semente de melancia no pé e olha aí a semente vindo. Que é outra coisa difícil de colher na chuva. O pessoal falou para eu não plantar e tá aí a melancia vindo, beleza, tá? Então a gente pode aproveitar esse adubo para produzir diversas coisas. Inclusive produzir capim. É isso mesmo, pessoal. Se a gente aduba o capim cresce mais rápido e a gente tem material para cobertura, para não ficar tanto tempo com esse solo exposto aqui, certo? Então, pessoal, você foi lá, entendeu como que faz um mínimo a adubação lá, consultou um engenheiro agrônomo ou você mesmo fez a sua análise, plantou o mamão, plantou feijão de porco, cuidou, molhou, né, irrigou, tudo mais. Só isso está suficiente? Não, pessoal. Por quê? Porque a gente faz um plantio orgânico, então a gente precisa de mais cuidados. Vamos mostrar aqui. Tem um mamão aqui, não tá tão adubado como aquele lá, mas o início dele foi feito da mesma forma. Aquele lá a gente plantou com uma adubação meio fraca e depois a gente corrigiu essa adubação no meio do caminho. Isso também é possível fazer no mamão. Em outras espécies mais rápidas isso é mais complicado. Então a gente fez o mesmo aqui, só que no meio do caminho, pelas condições que tem aqui, os pés de mamão não desenvolveram tão bem. Vou mostrar para vocês. Então nesse lugar aqui, ó, aqui a gente tem um mamão que tá bonito e parece até que, apesar dele gostar muito de sol, ele tá se beneficiando de um pouquinho de sombra ali da banana, né? Porque ele tá muito bem e os outros da linha já não estão tão bem. E ali na frente a gente vê que a gente tem alguns mamoeiros doentes. Ó, se alguém souber que doença é essa, conta aí pra gente. A gente não é especialista em doença, né? A gente é especialista em saúde. Então, o ponteiro secou aqui. Eu não sei se é uma fusariose ou se é só um ácaro, um bicho que tá comendo ali a ponta do mamão. Mas é a mesma variedade de mamão. E olha como é que tá. E a gente vê que a área não tá tão bem cuidada quanto a outra. A gente não tem os canteiros adensados. Aqui o feijão de porco tá aqui, mas não tá manejado. Não que só porque estivesse manejado não ia dar doença, né? Não é tão simples assim. Mas a gente vê que não é só isso. A gente tem que ter os tratos e outros cuidados, principalmente no orgânico, né? Mas aí, galera, você plantou, teve o cuidado, manejou feijão. Se você quer não ter que ficar colocando insumo toda hora e tudo mais. Mas aí o mamão está perto de produzir. O que você pode fazer? Você pode fazer uma análise foliar. Então a gente está no país da agricultura e praticamente qualquer região tem um laboratório de análise. Então você vai pegar as técnicas lá no site do laboratório, vai lá perguntar ou vai ligar e eles vão te falar que você tem que levar X folhas do mamão e eles vão te falar o que está faltando nesse mamão, certo? Se você tiver feito tudo certinho no começo, adubado certinho, você vai simplesmente confirmar que não está faltando nada, ótimo, né? Se não está faltando nada, tá tudo certo, é só esperar produzir, continuar irrigando. Agora, se está faltando, você vai fazer esse complemento e o engenheiro agrônomo, o pessoal da Emater, vai te ajudar a fazer esse complemento lá de micronutrientes, pequenas quantidades, são insumos assim, quantidades mínimas, né? Por isso que a gente chama de micronutrientes. Com o passar do tempo,
O material que vai sendo reciclado vai disponibilizando micronutrientes, você não vai mais precisar disso. Mas se você quer plantar desde o início um mamão, uma espécie exigente, um citros, é interessante que você faça esse tipo de análise para garantir a sua produção. Vai dar certo, né? Vem aquela reflexão, né? Se eu aqui, que não tenho maquinário, não tenho incentivo do governo, faço tudo por conta própria, nem tenho tanta experiência assim, né? São 5 anos de agrofloresta, mas poderia ser uma vida inteira, né? Que é o que a gente espera aí das novas gerações, que tem uma vida inteira de produção num sistema desse. É para isso que eu tô aqui, para isso que eu tenho esse canal, para isso que eu trabalho plantando aqui. Para que a gente mude o mundo, que o mundo está precisando, né, pessoal? Então, se eu, que não tenho essa experiência toda e que estou aprendendo ainda, estou conseguindo fazer isso aqui, por que vocês não conseguem? Por que os produtores não podem fazer? Porque os produtores de mamão estão trabalhando do jeito que eles trabalham, usando química, usando veneno, e a gente aqui trabalhando dentro do orgânico fazendo isso, hein? Por quê? Né? Surge essa reflexão. E aí, pessoal, dentro dessa reflexão, eu já passo para outra reflexão. Hoje somos muitos agroflorestores, pessoas que conhecem de agrofloresta. Né? Aqui no canal somos mais de 3.000. A gente tem um canal do CPEAS aí que todo mundo conhece, tem mais de 30.000. E, pessoal, na verdade, nos cursos, no Sítio Semente mesmo, eu imagino que passe, não cheguei a consultar agora, mas passa mais de 2.000 pessoas por ano. O Sítio Semente tem 15 anos dando curso, 20 anos. Então, assim, quantos agroflorestores somos no país? 100.000 ou mais? Somos muitos, certo? Mas como que o mundo está caminhando? A gente está caminhando para a degradação, para a destruição das terras, né? Por quê? Porque se esse movimento está crescendo tanto, por que a gente está impactando tão pouco, né? Por que isso? E uma das coisas que me passa assim pela cabeça é que, apesar do Ernest, né? Nosso saudoso mestre Ernest, que fez aniversário agora, dia 13 de janeiro. Então, parabéns, Ernest. Muito obrigado por tudo. É a grande inspiração aqui do nosso trabalho, é o Ernest. Então, se ele que reuniu todas essas técnicas, que organizou esse método de plantio, né, que já vinha sendo feito pelos ancestrais de outras formas, mas que ele veio a resgatar e organizar e ter as próprias práticas dele. Se ele mesmo trabalha pega uma monocultura de banana de 6.000 hectares e introduz árvores, transforma em sistema agroflorestal. Ele pega a fazenda da Toca lá, faz 60 hectares, num sistema mais simplificado, com máquina e tudo mais. Se ele faz acontecer de várias formas, com vários tipos de produtores, por que a grande maioria dos agroflorestores insistem em não produzir dessa forma, assim, em tentar produzir sem usar nenhum tipo de adubo, nem mesmo no começo, em não querer irrigar, né? Então, por que ir para esse lado? Se o próprio Ernest, que é o grande mestre, que faz, e ele sim consegue fazer majestosamente a agrofloresta, cultivos sem irrigação, sem insumos. Só que, pessoal, ele mexe com isso desde que ele nasceu, entendeu? Além dele ser uma pessoa muito fora da curva, ele faz isso desde que ele nasceu. Então, assim, ainda que alguns de nós, né, que somos alunos dele, sejamos capazes de fazer isso também, isso leva tempo, e essa questão do tempo, a questão do economicamente viável, isso normalmente não é economicamente viável, a não ser que você seja o Ernest, que você seja uma pessoa com muita habilidade, que você saiba muito do que você está fazendo.
e não um iniciante, certo? Então, por que vamos insistir tanto nisso, né? Eu estou produzindo uma quantidade de mamão aqui, pessoal, em 2, 3 linhas dessa, que foi meu primeiro plantio aqui, bom mesmo, sério. Eu estou produzindo 20, 30 quilos por semana. Por semana, de mamão de primeira. Então eu chego a vender às vezes só por R$ 5. Então você imagina, se eu planto 2, 3 hectares desse modelo de agrofloresta, com um mamão bem cuidado assim, por que que todo mundo não pode comer um mamão desse? Entendeu? Se eu estou vendendo a R$ 5 o quilo, por que que isso não pode ser acessível a todo mundo? Se eu vejo um mamão de má qualidade no mercado com veneno sendo vendido mais caro que isso. Entende? Então, eu respeito as diversas opiniões que tem dentro da agrofloresta, mas eu tenho um pensamento um pouco divergente desse. Então eu vejo muita gente que acredita que a gente tem que pegar uma área extremamente degradada, esperar ficar tudo degradado para plantar sem insumos, plantar sem irrigação, levar anos e anos para aquilo reflorestar, para aí sim ter uma planta como um mamão, que é uma planta super exigente. Mas imagina a qualidade de vida que vamos ter se a gente esperar chegar nesse ponto. Vai destruindo, 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 exaurindo o solo, e ela sai e vai para outra cidade, exaure o solo na outra, exaure na outra. Se a gente for esperar todos os solos do país e do mundo se esgotarem para depois a gente querer trabalhar recuperando, porque financeiramente só aí vai valer a pena, só em terras que são inviáveis que vai valer a pena a gente trabalhar dessa forma, a qualidade de vida vai ser péssima, né? Se é que o ser humano vai conseguir conviver pacificamente num estado desse, de escassez que a gente vai ter. Então a minha proposta aqui é diferente. Então, pessoal, quando eu mostro para vocês todos esses passos que vocês têm que seguir se vocês querem garantir aí uma produção boa do mamão, é porque eu também já tentei fazendo de qualquer maneira. Eu já tentei com pouco adubo, não, vou usar só um pouco de insumo. Eu já tentei sem insumo, já tentei de diversas formas. Então eu te pergunto, você quer ter um mamão como aquele lá, que a gente mostrou no início do vídeo, colher e alimentar o mundo, que eu acho que é o principal, né? Se alimentar, parar de ter que comer o mamão do mercado, aquele mamão cheio de veneno, e alimentar o mundo. Ou você quer ter um mamão assim, que eu também tenho aqui, que não tá produzindo nada, fica aqueles mamãozinhos ali, e comprar comida no mercado, hein? Me responde aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, valeu!